E fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é Coelho Anabólico e hoje eu vim falar dessa nova seleção brasileira, esse futebolzinho medíocre, mal jogado, o que coloca, na minha humilde opinião, essa seleção como uma piada entre as seleções. Bom, para começo de conversa, esse ano aí de 2023 a gente vai completar, né, 21 anos sem uma Copa do Mundo, o que já é por si só um jejum um tanto quanto longo e que vem se agravando, porque a seleção brasileira vem piorando em relação às Copas anteriores, né? Se você pegar, por exemplo, o ano de 2006, o ano de 2010, o ano de 2014, a gente foi eliminada por seleções que a gente pode colocar como da prateleira de cima, seleções competitivas que têm um futebol bem jogado e que poderiam muito bem ser campeões ou foram campeões. Em 2006 a gente foi eliminado pela França, que foi vice-campeã mundial, jogando talvez até melhor do que a Itália, que foi a campeã. E a gente tinha uma seleção muito forte, que era a favorita. A gente tinha Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Ronaldo, próprio Adriano Imperador, tinha Zé Roberto, Juninho Pernambucano, fora as laterais, né, Cafu e Roberto Carlos. Aí a gente vai pro ano de 2010, onde a gente foi eliminado por uma Holanda, porém a gente não jogou tão mal assim, a gente sofreu a virada no jogo contra a Holanda, uma Holanda que tinha o Sneijder, o Robben, que estavam no auge ali da carreira. A gente tinha uma seleção até que competitiva, digamos assim, com individualidades como o próprio Kaká ainda, o Luiz Fabiano, que fez alguns gols ali naquela Copa, o Elano, que infelizmente no segundo jogo contra a Costa do Marfim se machucou. Aí, em 2014, a gente teve um certo vexame, né? O famoso 7-1, mas a gente perdeu para campeã mundial e que merecia o título, a Alemanha. Então, é um vexame, óbvio. É o vexame, né? É o maior de todos, mas pelo resultado e não por ter sido eliminado pela Alemanha. Só que aí a gente vem nas últimas duas Copas sendo eliminado para seleções que não têm tradição. Seleções que a gente coloca bons jogadores, claro, mas que a gente pegar elenco por elenco, a seleção brasileira era a favorita. Uma Bélgica em 2018, que era talvez o auge da geração belga, mas a gente tinha uma seleção competitiva, uma seleção que era para dar trabalho, né? Era para ser incômoda para os adversários. E agora nessa última Copa de 2022 a gente foi eliminado por uma Croácia totalmente aleatória ali no rolê. Uma Croácia que só tinha o Modric, basicamente. A gente com um time onde a gente tinha o Neymar, o Richarlison, o goleiro Alisson, uma zaga com o Thiago Silva e Marquinhos, que querendo ou não, são nomes que hoje ainda são nomes fortes na Europa. Jogadores de relevância. E se não bastasse isso, nosso primeiro amistoso, onde o técnico interino Ramon Menezes resolveu apostar em jovens, né? Fazer uma renovação, óbvio que é o primeiro jogo, fica meio complicado fazer uma avaliação em cima disso, mas a gente foi espinafrado por Marrocos. Os caras começaram a gritar olé com 10 segundos de jogo e terminou o jogo gritando olé. Tudo bem, é uma preparação, muitos jogadores ainda têm que ser testados, muitos jogadores ainda vão evoluir até a próxima Copa ali de 2026, mas a gente tem que se preocupar. A gente perdeu totalmente o nosso protagonismo. Bom, vamos falar em cima desse jogo, né? Um jogo onde a seleção não criou, basicamente, chances de gol. Fez um gol ali com uma falha do goleiro marroquino, o Bono, num chute do Casemiro. Mas era uma seleção onde o Vinícius Júnior não criou, não fazia criações de jogadas. O Rodrigo, que tava com a camisa 10, não sei pra quê ali. Camisa 10, na minha opinião, na ausência do Neymar, tinha que ser do Vinícius Júnior.
A camisa 10 é muita coisa pro Rodrigo. Um time que tinha um Paquetá errando tudo. Paquetá, depois do jogo de ontem, se eu fosse treinador da seleção, eu ficava uns 2 anos sem convocar o Paquetá. Porque o Paquetá não acertou nada, o Paquetá não vem jogando o fino na seleção brasileira. Você não coloca hoje como o Lucas Paquetá como uma peça indispensável na seleção. Jogadores como Casemiro, que apesar de ter feito o gol também não fortaleceu a marcação. Laterais que não apoiavam tão bem assim, né? O Everton, sei lá, não foi falha dele os gols, mas também não foi um cara que agregou tanto, que fez o impossível ali dentro do jogo. E, por incrível que pareça, alguns jogadores eu até gostei da postura. Por quê? Eu vou falar exclusivamente do Rony. O Rony no ataque da seleção. Primeiro que o Ramon colocou ele fora de posição ali. No Palmeiras ele joga realmente como um falso 9, como um atacante ali, mais centralizado, que faz a movimentação ali. Porém, o Ramon inventou legal ali e colocou ele na ponta, muitas vezes durante o jogo. O Rony, ele era participativo durante a partida. Ele errou vários gols feitos, isso é óbvio, porque na qualidade técnica ele acaba devendo. Porém, são jogadores como o Rony que eu acho que estão faltando na seleção. Jogadores que têm vontade de querer ganhar. Jogadores que têm vontade de vestir a camisa da seleção. A gente já tem alguns anos que a gente só tem os famosos popstars ali, que tanto faz e tanto fez se eles estão disputando uma Copa do Mundo ou não. Que vão bater pênaltis com displicência, que vão entrar em campo com total folga, total tranquilidade, que tanto faz e tanto fez se perder, sabe? E faz falta um cara como o Rony, que, pô, o Rony sabe que pra ele estar na próxima Copa do Mundo vai ser quase que impossível. Então ele vai jogar a vida ali dentro. Assim como o Rafael Veiga também jogou, assim, não teve muita minutagem, mas tentou alguma coisinha ali, já deu uma cara diferente no meio-campo. O Yuri Alberto entrou muito pouco tempo ali, é meio até complicado fazer uma avaliação em cima dele. Assim como o lateral, acho, se eu não me engano é Arthur, eu não lembro. O lateral que entrou logo no finalzinho do segundo tempo. E assim, vai ter que ser construída uma base ali na seleção, isso é fato. Vão ter que ser convocados laterais, fazer teste com as laterais, principalmente a lateral direita. Meias de ligação, de criação, porque hoje a referência em criação, por incrível que pareça, é o Neymar, que vem se recuando ali nas posições nos últimos anos, nas últimas temporadas. E o Lucas Paquetá não é esse cara. Ele é mais um segundo volante. Assim como o Fred, eu acho que não vai, não tem nem como. O Fred não tem mérito, na minha opinião, nenhum para estar na seleção brasileira. Joga no Manchester United, beleza, mas fica só por lá mesmo. Seleção brasileira eu acho que não dá para ele. É muita coisa pro Fred. E o Lucas Paquetá, se não ficar esperto também. Aí a gente tem hoje somente o Neymar como referência técnica de meio, de ligação ali, de criação de jogadas. Pontas, a gente até que, na minha opinião, a gente tá legal, a gente tem um Vinícius, um Rodrigo que pode fazer a função de ponta, apesar de não vir jogando tanto assim nessa função. Jogou até na do Neymar na última Copa ali. A gente tem um Antony que vem se destacando no United. E a gente tem também jogadores que vão surgir, vão se fortalecer até a próxima Copa aí. Quem sabe o Endrick, o Vitor Roque do Atlético Paranaense. Pode ser que também a gente tenha o Yuri Alberto, por que não? Apesar de muitas críticas e contestações em cima da ida dele, não do Pedro, eu acho que dá para ir os dois. Os dois têm uma idade boa, são jovens, são centroavantes mesmo. Vamos ver como. Vamos analisar como eles vão estar
na próxima Copa. A gente vai ter uma concorrência dura ali com Gabriel Jesus, com Richarlison, Matheus Cunha, Martinelli. São muitos atacantes que estão em times de ponta na Europa. Hoje, para mim, quem teria que ser convocado seria o Martinelli, que vem fazendo uma temporada brilhante no Arsenal, e o Pedro, que já começou bem aí o ano no Flamengo. O Yuri Alberto talvez viesse correndo por fora ali. O Richarlison, pra mim, hoje no Tottenham ele não tá jogando nada. Teve uma lesão, é óbvio, infelizmente acaba prejudicando o jogador, mas o Richarlison não pode ser o cara só pra jogar na seleção e mesmo assim ser um cara normal na seleção. Eu não enxergo o Richarlison como o cara primordial na seleção. Ele não é diferente, ele não é o cara que vai tirar um coelho da cartola e vai fazer malabarismo com a bola. É um cara que, se a bola sobrar, ele vai fazer o gol. Assim como qualquer outro centroavante. Ou pelo menos deveria, né? E o Gabriel Jesus, eu, eu tenho minhas críticas ao estilo de jogo dele. É óbvio que agora também, assim como o Richarlison, é complicado avaliar a conta da lesão que ele teve, mas vamos esperar ele voltar aí no Arsenal, o Arsenal que está encaixado nessa temporada. Vamos ver como é que ele corresponde. E vamos agora aguardar, né? A gente vai definir um técnico. Tá muita gente falando do Carlo Ancelotti. Especulação se talvez o Ramon fique, Abel Ferreira. Vamos ver o que acontece. Mas eu achei um futebol horroroso nesse primeiro jogo. E vamos ver se a seleção tem a decência de entregar um bom futebol pra gente. Bom, gente, esse é o final do vídeo. Espero que tenham gostado. É um videozinho mais de opinião aí. Vamos ver aí como que vai ser as postagens. Por enquanto, vou fazer um estilo de vídeo bem simples, bem mais áudio mesmo, né? E caso você tenha gostado aí da opinião, tem alguma uma crítica a fazer, deixa um comentário, deixa um like, se inscreve aí no canal para dar uma fortalecida. Começando do zero aí o canalzinho aí. Então dá uma força pra gente, deixa o like, se inscreve, comentário, compartilha aí esse áudio. É basicamente um audiobook aí, né? Um audiocast. Um curta, né? Então dá essa moral aí pra gente. Falou, beleza? Um abraço, tamo junto, é nóis e até a próxima.